bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Pod Jazz nesse canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Jazz, tenho 22 anos, estou fazendo medicina em Buenos Aires e acabei de terminar a minha primeira fase na Universidade UAI, no primeiro ano da faculdade de medicina, e eu tenho muita coisa para contar e compartilhar com vocês, tanto sobre os meus aprendizados e também conselhos para você que vai começar a faculdade de medicina e tem medo, como eu tive medo de começar e errar, enfim, e já adianto que errar é normal e você vai errar com certeza, e às vezes a gente aprende muito mais com os nossos erros do que conselhos de outras pessoas. Então a gente às vezes precisa errar mesmo para poder encontrar o caminho certo. Mas antes da gente continuar com esse episódio maravilhoso, não esquece de dar um like nesse vídeo. Esse é o momento que eu estou deixando para você já deixar o seu joinha aí, porque impulsiona demais e valoriza muito o conteúdo que eu faço aqui no canal. Essa é a forma de você, seguidor, retribuir o esforço de gravar vídeo, de editar vídeo no meio da faculdade, que é assim um grande desafio. Então, se você gosta do meu conteúdo, deixa o like. Se você tem interesse de saber mais sobre a metodologia da minha faculdade e das faculdades aqui em Buenos Aires, eu posso abordar em um próximo episódio do nosso Pod Jazz, porque isso é um assunto para um outro momento, sabe? É um assunto mais extenso, um pouquinho também mais maçante, né? Porque é para explicar como as coisas funcionam e tal. Hoje eu quero mais passar conselhos e experiências. Só que se você tem interesse desse tipo de conteúdo, comenta aqui pra mim. Eu quero um vídeo falando sobre a metodologia de ensino da Argentina, da sua faculdade, da outra faculdade, porque tem várias universidades aqui. A da Barcelona, da UBA. Qual é a diferença da metodologia do Brasil para a Argentina? Porque tem certas diferenças. Só que no final a gente tá estudando pelos mesmos livros que o pessoal do Brasil tá estudando. Só muda a forma de apresentar o conteúdo. Entrar no universo da medicina foi um baque muito grande pra mim. Eu fiz de alguns episódios na época que eu estava no meio do furacão, do olho do furacão, contando como que estava sendo tudo isso. Agora, eu estou, assim, com um olhar diferente sobre a minha trajetória e já ingressando em uma nova. Eu acho que é um encerramento de um ciclo e o começo de um novo, e eu acho um momento ideal pra gente conversar sobre isso. E viver a universidade agora foi a minha primeira experiência no meio universitário. Porque, assim, aqui na faculdade eu conheço muita gente que já terminou algum curso, já era formado, já estava exercendo a profissão e veio fazer medicina. Outras pessoas estão recursando o ano, porque acontece muito isso aqui, porque assim, um exemplo, como pode acontecer de recursar? Eu estou fazendo faculdade numa faculdade pública, e aí eu quero me transferir para uma particular. Muitas universidades públicas acabam tendo o processo mais lento, né? Eu não sei como é no Brasil, acredito que também não é tão diferente. Só que aqui, igual a UBA, tem muito aluno, eles são bem enrolados, então às vezes para transferir documentação, para validar matérias, demora muito. E muita gente acaba decidindo refazer, sabe, o primeiro ano. Enfim, estava talvez indo pro segundo, aí resolve refazer o primeiro, porque o tempo que vai ficar esperando pra documentação vir é o tempo que ele vai refazer o primeiro ano de novo, entende? Então muita gente acaba optando por essa opção mais segura de você recursar. Então, como eu ingressei nisso pela primeira vez, tudo foi muito novo, porque a medicina é um universo diferente, tem uma linguagem diferente e a gente vai conversar sobre isso. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre que nem tudo que funcionou com você no ensino médio, da forma que você estudava, vai funcionar agora na faculdade. Para algumas pessoas isso pode ser bem óbvio, mas essa virada de chavinha na cabeça, para alguns pode custar um pouco. Eu, assim, de cara, entrei fazendo coisas que eu fazia no ensino médio. E aí eu me deparei com muitos problemas. Um deles é a falta de tempo para poder fazer todo aquele ritual de estudo que eu fazia quando eu estava estudando para coisas do Enem, coisas do ensino médio, hábitos que eu tinha para essa época. Não estou falando de rituais de me preparar para estudar, não. Eu estou falando de coisas assim, fazer o resumo, e depois do resumo fazer o mapa mental, e depois do mapa mental fazer um flashcard, e do flashcard... Não dá tempo, gente. Isso já entramos em um outro ponto, que é, se você começar a acumular matéria, é só uma montanha que vai ficando cada vez maior. E é uma bola de neve que, pra você desfazê-la depois, gente, é desesperador. Porque as coisas acontecem muito rápido. É muita informação. Igual, hoje eu acabei de chegar da faculdade, estou aqui gravando o vídeo pra vocês. E eu tive uma enxurrada de informação que, tipo assim, se eu não ter um ritual de me preparar pra essa aula antes,
eu não consigo absorver o conteúdo. E aí acaba que eu saio da aula sem entender direito, e eu vou ter que estudar o conteúdo dessa aula e já começar a me preparar para a próxima aula. E aí vai virando uma bola de neve, sabe? Se você não consegue, se não dá tempo de você se preparar para a próxima aula, você já tem que cuidar da outra, e aí tem que ainda da próxima, sem falar que são várias matérias. Igual no primeiro quadrimestre, eu tive 5 matérias. Agora, no segundo, eu tenho 6 matérias. E todas essas 6 matérias são muito importantes, porque no final, o promédio que eu tenho, né, que é a nota que eu tenho, assim, se eu tirei um promédio 8, um promédio 9, um promédio 7, de todas essas matérias, elas têm o mesmo peso no final. Só que para eu ingressar no próximo ano, algumas têm um peso maior do que outras. E aí você vai ter que desenvolver esse conhecimento de o que funciona com você e o que não está funcionando. É bom a gente sempre estar se avaliando. Eu sempre comentei isso com vocês. Nos estudos, a gente precisa estar constantemente se avaliando para saber o que funciona e o que não funciona. Porque se a gente fica reafirmando o nosso erro, a gente vai sempre encontrar os mesmos resultados. Porque se você teve um resultado ruim e você não mudou o seu método, você vai continuar tendo os mesmos problemas. Então, se você não foi bem, sabe, na sua primeira prova, eu acho que a primeira prova da faculdade é aquela que você já começa a conseguir entender quais foram os seus erros, que você pode mudar daqui pra frente. Então, usar esse primeiro momento até a primeira prova pra você se avaliar, ver o que tá funcionando, ver o que não tá funcionando. Se você foi mal na prova, por que será que você foi mal? Principalmente também porque a gente está se entendendo a metodologia de cada matéria. E esse já é o nosso próximo ponto. A gente estuda matemática, física, química, o ensino médio todo. Então aquilo ali, de uma certa forma, olhando hoje, né, com o olhar que eu tenho já na faculdade, que estudar essas matérias, de uma certa forma, era mais tranquilo, entre aspas, vamos dizer assim, porque eu já tinha um conhecimento sobre como aquilo era. Então já era mais, vamos dizer, previsível. Eu já sabia o que estava me esperando e eu já tinha um jeito de conseguir estudar. Mesmo tendo as minhas dificuldades, eu já tinha uma noção de como eu deveria estudar aquela matéria. Agora, na faculdade, você não conhece nada. Tipo, a anatomia, a gente sabe que é o estudo do corpo humano. Tá, mas como assim? Você só vai entender como você vai estudar o corpo humano, como aquela matéria é apresentada pra você, ali, vivendo. Então, até você começar a entender o que está acontecendo, vai demorar um pouquinho. E aí, quando você entende o método de estudar a matéria, qual é a metodologia daquele conteúdo, o que aquela matéria também espera de você, porque você vai começar a entender que é isso, tipo, histologia, que é o estudo dos tecidos, que vai também depois pro tecido dos órgãos, você começa a entender qual é o ponto que a matéria exige de você, sabe? O que aquilo ali tá exigindo de você como estudante deve colocar em pauta para ter como conhecimento. Você também tem que saber como abordar a matéria. Isso acabou me dando alguns problemas no começo, porque eu perdi muito tempo sem saber o que fazer direito. E isso se tornou uma pedra no meu sapato, vamos dizer assim, uma expressão bem assim antiga, talvez. Mas sério, porque eu perdia muito tempo nos detalhes. E isso já é um próximo ponto. Não fique perdendo seu tempo nos mínimos detalhes, porque a gente acha no começo que tudo é extremamente importante. Mas depois desse momento inicial, as lacunas que ficam um pouco abertas na nossa cabeça vão ser preenchidas com o tempo. Sabe, quando eu saí da minha primeira parcial e fui para minha segunda, o meu olhar já era muito diferente, principalmente na maneira de abordar a matéria. Então, você tem que respeitar um pouco o seu tempo de adaptação. Porque mesmo ouvindo inúmeros conselhos do que fazer e o que não fazer, eu só entendi o que funcionava comigo e a maneira certa de eu abordar as coisas quando eu passei pela experiência e eu vi o que era certo e o que era errado pra mim. Tipo, eu já comecei a ter, na verdade, uma noção maior sobre as coisas. Então, é importante você não se apegar aos mínimos detalhes, porque eu já perdi, 3 horas estudando a clavícula, um osso. E eu sei que no começo a gente perde mesmo tempo com essas coisas, porque acha que cada detalhe é muito importante. Mas, na verdade, é importante você saber de tudo, pelo menos um pouco. Porque, aos poucos, você vai preenchendo as suas lacunas. Porque você não vai ver aquilo só uma vez. Um exemplo pra vocês. Eu estudei membro superior, foi a primeira matéria. E a primeira matéria de tudo foi ombro. E ali no ombro, eu achei que eu tinha que saber absolutamente tudo. É claro que você tem que saber. Mas não no primeiro momento. Só que depois eu parti pro braço e pro antebraço. E aos poucos você vai entendendo e vai integrando toda a matéria. Porque o corpo é um sistema. Do ombro, você foi pro braço. Do braço, você foi pro antebraço. Do antebraço, você foi para o seu punho. Do punho para sua mão. E aí depois você entende que tudo
é uma conexão. Então, algumas lacunas que estavam soltas lá no começo, que era o ombro, vão ser preenchidas porque você entende lá a mão e vai entendendo e vai fazendo uma conexão. Você não se prender demais nas pequenas coisas inicialmente pode ser um ponto positivo para você conseguir seguir a matéria sem acumular conteúdo e no final parar, pelo menos para integrar, que já é a próxima coisa que eu quero abordar, a importância de você integrar as informações. E o que isso significa? A gente tem que começar a criar uma noção de que tudo, na verdade, é uma coisa só, entre aspas aqui. Se você só tá me escutando, sabe que eu estou fazendo aspas. Por quê? Anatomia, histologia, embriologia, citologia, talvez sejam nomes bem diferentes para você, talvez você nunca tenha escutado isso na sua vida, mas enfim, são matérias que quando você começa a estudar, elas são assim, bem separadas, cada coisa é uma matéria e você tem um professor diferente, tem um ritmo diferente, uma metodologia diferente, ok, mas no final, se você começa a integrar as coisas, faz muito mais sentido, gente, quando eu comecei a ter essa noção, a minha mente abriu muito, porque ao mesmo tempo que eu estava ali estudando uma coisa em anatomia, e na outra matéria eu estava estudando só que de uma perspectiva diferente, porque o método daquela matéria é abordar em um ponto diferente. Só que se você vai conectando, as coisas vão fazendo muito sentido, sem você exigir tanto da sua capacidade cerebral para você aprender algo gravando. Pelo menos para mim não funciona gravar. Funciona eu entender e compreender como um sistema. Então, a gente exercer essa habilidade de pegar tudo que a gente está aprendendo e conectar pode tornar a nossa trajetória não mais fácil, mas um pouco, vamos dizer, menos árdua. Porque, às vezes, a gente complica também muito a nossa vida, sabe? Porque, assim, às vezes a gente quer partir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil para algumas pessoas é gravando as coisas e não entendendo elas. E pelo menos para mim eu percebi que não faz nenhum sentido eu ficar só querendo gravar. Porque cada coisa existe um porquê. E quando você começa a entender esse porquê e encontrar o sentido das coisas, você não vai estar apenas absorvendo informação, você vai estar digerindo ela. Outra coisa que eu acho que eu até comentei já isso com vocês. Não tenha usura, vamos dizer usura, talvez seja uma palavra boba, não sei, mas não tenha usura de gastar dinheiro com material de estudo. Tipo, se você tem dinheiro, compra então, meu filho, compra o livro, compra o Atlas, compra o iPad, compra o osso de 3D, porque isso vai facilitar a sua trajetória. Já é muito difícil estudar. Então, se você pode, na verdade, ter a possibilidade de comprar, pagar em meios que realmente facilitem o seu estudo, invista. Se eu tivesse condições, eu já tinha o esqueleto inteiro 3D. Porque ter aquilo na sua mão materializa muito o seu conhecimento. E para algumas pessoas isso é importante, pelo menos para mim, é importante ter algo mais palpável. Como a anatomia que exige, de uma forma mais visual as coisas, então ter aquilo na minha mão facilitou o meu estudo. E se você em casa tem condições de comprar o esqueleto inteiro, compre então, meu filho, sério! Não perca seu tempo, começa já com o esqueleto, que aquilo vai te ajudar, vai impulsionar os seus estudos. Você não vai ficar dependendo só das aulas práticas da faculdade, você vai ter em casa aquilo para poder te auxiliar. Agora, o que eu tenho a dizer para vocês é um conselho não só da Jéssica para você que está me escutando ou me assistindo, mas para mim mesma também. Não deixe para o seu eu do futuro a matéria que você pode dar conta hoje. Porque quando você vai deixando para o seu eu do futuro, uma hora ele vai chegar. E aí você vai xingar o seu eu do passado por não ter feito o que você podia ter feito. Porque assim, em alguns momentos, a gente não faz por preguiça mesmo. Às vezes a gente está cansado. E é importante identificar cansaço de preguiça. Quando você está com preguiça, se você identifica isso no seu corpo, na sua mente, assim, no seu interior, na sua alma, que é uma preguiça montada em cima de você, então, olha, dá um tapa nela e vai estudar. Porque você adianta muito a vida do seu eu do futuro. O que você puder deixar de não acumular matéria, faça. Faça isso. Porque em algum momento alguma coisa vai acontecer e você vai acabar se embolando ali no conteúdo. Então, se você já tiver adiantado a sua vida, aquilo não vai ser tão difícil de desembolar. E é muito importante a gente priorizar a nossa saúde mental, a nossa saúde física também, da mesma maneira que a gente prioriza os nossos estudos. Cuide também
da sua saúde física, porque da nossa mental também. E eu acho que saúde física e mental tá totalmente conectado. E isso traz resultados também no nosso desempenho nos estudos. Eu passei um período alucinado, indo dormir muito tarde, dormindo pouco, fazendo milhões de loucuras pra estudar e achando aquilo lindo, porque uau, estou me esforçando, estou dormindo tantas horas e estudando tantas horas. Mas não é legal, porque uma hora a conta sempre vem. E a conta sempre vem tanto positivo ou negativo. Para você se recuperar, para ficar bem, é muito custoso. Se você está dormindo pouco por muito tempo, você vai começar a ficar extremamente estressado, muito ansioso. As coisas vão se tornar mais pesadas e já é muito pesado. E a gente está morando longe da família. Quem vem para cá, longe da família, a quilômetros, não dá nem para pegar um trenzinho, né, para poder ver a avó, ver a mãe, não, você tem que pegar um avião para atravessar um país para chegar no Brasil, e dependendo de onde você mora no Brasil, você tem que também atravessar o Brasil. Então, torne a sua vida menos difícil, sabe, às vezes a gente é tão cruel com nós mesmos, a gente às vezes não tem um amor próprio ali, né, tá faltando um carinho, um zelo, então durma bem. Coma bem. Gente, parece bobeira isso, mas é sério. No meio que eu vivo, que eu estou vivendo, eu estou notando como as pessoas têm muita facilidade de descuidar de si mesmo por causa dos estudos. Não faça isso. Eu mesmo fiz isso comigo e doeu muito me recuperar, porque eu estava muito mal. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito estressada, muito ansiosa. Chocada com a quantidade de coisas que eu tinha pra fazer e o tempo que eu tinha pra uma prova. Já tinha 15 dias e eu tava com muita matéria acumulada. E aí eu tava dormindo muito pouco e fazendo muita coisa. E, gente, não dá, entende? Então, tem um amorzinho ali por você mesmo, tá bom? Você gosta de medicina? Você quer ser um bom médico? Tá tudo bem, você vai ser. Mas você não precisa vender a sua saúde por isso, beleza? Conselho da tia Jéssica pra você. E dela pra mim mesmo também, né? A tia Jéssica também dá conselho pra Jéssica, porque às vezes a gente esquece de se cuidar. E eu notei que revisar conteúdo é muito importante. Só que você tem que desenvolver uma técnica que aquilo também não vire algo desesperador pra você. Porque imagina, já é muita informação, né? Aí você começa a fazer flashcard de tudo aquilo. Na hora de revisar, você nem vai conseguir revisar porque é muita coisa. Então, desenvolva um sistema de revisão que não seja tão custoso para você. Eu posso comentar com vocês mais o que eu tenho feito, porque depois de um tempo, eu comecei a ver que os flashcards estavam acumulando demais e eu não estava dando conta deles. E eu comecei a organizar de uma forma, de cada matéria, que não era absolutamente sobre tudo, mas era sobre o importante da maneira certa. E isso é o válido. Não faça flashcard de coisas extremamente específicas. Ai, qual é o nome dessa coisa do osso? Não faça flashcard de coisinhas tão simples. Faça de coisas que você vai começar a criar uma noção, né, com o tempo, que são mais pertinentes. Porque eu, pelo menos, estava fazendo flashcard de absolutamente tudo. Tudo que eu via e escutava. E eu fazia um cartãozinho. Só que eu achava que isso era vantajoso, mas no final eu não estava conseguindo repassar tudo, porque eram pontinhos muito simples, muito pequenos, que na verdade você vai notar que aos poucos você vai criando essa consciência sem precisar revisar o cartão, porque as coisas maiores são conectadas com essas pequenininhas, e aí você vai estar revisando tudo junto. Então encontre os pontos principais que vão merecer ir para um flashcard, que aos poucos você vai revisar tudo junto, tipo... Um exemplo bem medicine pra você, que talvez já faça medicina, você vai pegar rápido o que eu tô falando. Tá lá a clavícula. De vez eu fazer um flashcard, cada traço ósseo que tem, porque o osso tá ali, cada fissura, cada coisinha, ele tem um nome na direita, na esquerda, em cima e embaixo, ele tem um nome específico pra cada canto. Em vez de você fazer de cada coisinha, é mais inteligente você fazer sobre o músculo. Porque quando você faz do músculo, você já sabe a inserção dele, onde ele começa e onde ele termina. E ali você já revisou a estrutura óssea junto também. É nesse raciocínio, sabe? Uma coisa bem boa pra você pegar o raciocínio e começar a ver a matéria dessa forma. Mas eu acho que pra encerrar já o nosso pod jazz de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu falei muita coisa aqui, minha garganta tá até coçando, vou beber um pouquinho de água, peraí. Eu tenho a dizer pra vocês que, mesmo tudo que eu passei e tal, eu tô muito feliz de estar fazendo a faculdade
dos meus sonhos. Eu posso dizer isso com todo o meu coração, com muita certeza e convicção, que essa é a faculdade do meu sonho. E no último dia de aula, tinha uma das minhas matérias favoritas. A minha professora fez a gente sentar e falar um pouco sobre o que achou da cursada. Quais foram as nossas experiências, expectativas que a gente teve, se foram, se foram como a gente esperava e tal. E eu comentei pra turma que tudo que eu queria era de verdade viver a faculdade. Saber como que era a medicina. Porque eu estava há muito tempo buscando isso na minha vida. E eu sei que muitas pessoas que estavam lá também estavam já há muito tempo querendo aquilo. Viver essa fase, mesmo errando muito e passando por vários perrengues. E eu sei que muita coisa me espera também daqui pra frente. Eu estou feliz porque eu pude viver aquilo que eu quis por tanto tempo. E eu tenho certeza que é isso que eu quero continuar vivendo. Porque eu tinha muita incerteza, assim, às vezes dentro de mim. Mesmo eu querendo muito algo, não tem quando você quer muito algo, mas demora, sabe? É tão custoso pra você chegar lá, que às vezes você até se questiona, será mesmo que é tudo isso? Será mesmo que eu quero isso mesmo? Eu já tô há 6 anos tentando isso, será que é realmente isso que eu quero? Porque às vezes batia um medo de tanto buscar aquilo e talvez nem ser o que eu esperava, mas realmente foi o que eu esperava e tá sendo o que eu espero. E eu quero continuar vivendo e aprendendo e quero ser uma boa médica. E eu aprendi muito também, né, nesse quadrimestre que as matérias secundárias, elas são muito importantes. Quero encerrar com esse ponto de vista aí pra vocês. Porque eu tenho as matérias principais, eu acho que todo curso tem assim, né? Que se você não passa nessas matérias, não tem como você pagar em um próximo ano. Tipo, se eu reprovar informática médica, eu tenho como pagar ela no segundo ano, no terceiro ano, tem até ali um tempo que você pode pagar a matéria. Agora, se eu reprovar em anatomia, não tem como eu ir pro segundo ano, sem saber anatomia, né, meu povo? Então, o estudante acaba pesando muito mais o tempo de estudo, o esforço nessas matérias principais, que são as troncalhas, que aqui eles falam troncalhas. Mas essas secundárias, elas têm um papel muito importante. E quando eu comecei a notar isso e a dar valor a elas, eu comecei a sentir mais prazer na minha cursada. Porque a gente fica muito pilhado com nota e quantidade de matéria, né? Claro, porque realmente isso pesa. Mas se a gente aprende a viver o processo, até com essas matérias secundárias, a cursada fica mais prazerosa. Eu tive nesse primeiro período bioética médica, prevenção primária, saúde, que são matérias assim menores e tal, e que no começo eu não estava levando a sério, porque eu estava ali pilhada com anatomia e histologia, e muita gente é assim. É mais comum do que vocês imaginam. Com o tempo eu fui notando como aquilo era prazeroso. É claro que é mais informação e mais coisas para você estudar? É, mas ele tem um papel importante. Então, aprenda, até você que talvez não faz medicina, a tirar algo proveitoso das suas matérias secundárias, porque aquilo pode talvez até te impulsionar a continuar fazendo o que você está fazendo. Quando eu comecei a estudar e levar mais a sério, na verdade, assim, bioética médica, nossa, gente, tudo que eu estudava, eu tinha um olhar diferente, porque aquela matéria me trouxe uma perspectiva muito interessante para as coisas que eu estava estudando. Então, aproveitar o processo, encontrar inspiração nas coisas que você está fazendo, também é um ótimo gatilho para você continuar seguindo em frente bem. Quero mostrar aqui, ó, agora se você está me escutando, venha para perto de mim, esse estetoscópio maravilhoso. E eu tô tão feliz, foi tão emocionante, sabe? Abrir a caixinha dele, ter ele pertinho de mim, algo que eu sonhei por tanto tempo. E tem vlog no canal que vai sair por aí, onde eu abri o estetoscópio, contei pra vocês sobre ele, eu fiz a compra e tudo. Então não esquece que tem sempre vlog aqui no canal. E não esquece de contar aqui nos comentários qual foi pra você o melhor momento do podcast de hoje, o melhor conselho. Não sei, conta aí pra mim, porque é a melhor forma da Jéssica aqui, ó, saber o que você tá gostando. Um grande beijo pra vocês de novo. Close no meu esteto com o meu jalecozinho. Olha só a doutora Jéssica. A futura doutora Jéssica, né? Porque a Jéssica ainda está se tornando doutora, tá no processo de se tornar doutora. Beijo, beijo, meu povo! Até o próximo podcast. Tchau!